Primeira dica de lei de drogas, artigo 28. Primeira coisa, artigo 28 gera reincidência, ok? Ele gera reincidência. Apesar de ter ocorrido uma despenalização e não descriminalização, ele gera reincidência. Importante lembrar, no caso de ser primário, você responde em 5 meses. A pena prevista lá no artigo 28 é de 5 meses. Se for reincidente, é de 10 meses. Se você não cumprir, você não responde por crime de desobediência. Não responde por crime de desobediência. É importante lembrar disso. Outro ponto fundamental aqui de lei de drogas, principalmente do artigo 28, é que existem dois sistemas de distinção entre o porte de drogas e o tráfico. E é o sistema da quantificação legal e o sistema da quantificação judicial. No Brasil, nós adotamos o sistema da quantificação judicial, porque é o juiz que faz essa diferença, ok? E ele faz como essa diferença? A própria lei de drogas, no artigo 28, estipula algumas condições que o juiz tem que considerar para dizer se o crime é de porte ou de tráfico. Quais sejam? Natureza e quantidade da substância, local e condições da ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente, ok? Então são essas circunstâncias que o juiz sempre tem que analisar para diferenciar uma quantidade de drogas a ponto de dizer se é tráfico ou se é mero uso, ok? Quando a pessoa tenta compartilhar a droga com outra pessoa, ela responde por crime? Por qual crime? Em regra, se você compartilhar com o intuito de consumir de maneira conjunta, você tem lá uma roda de amigos, lá você vai compartilhando a droga para consumirem de maneira conjunta. Você responde pelo artigo 33, mas não pelo caput, e sim por um daqueles parágrafozinhos. Pena ali de 6 meses, a pena é bem pequena. Agora, se você estava com a droga, fumou tudo que você queria, por exemplo, maconha, e você entrega gratuitamente para um amigo para que ele consuma, você vai responder pelo caput, por tráfico, ok? Então prestar atenção nisso. Outro ponto do artigo 28 que é importante é prescrição de 2 anos. A prescrição mínima prevista no Código Penal é de 3 anos, para o artigo 28 é de 2 anos, tá? Outro ponto importante da lei de drogas, dica 2 da lei de drogas. O artigo 32, destruição imediata de plantas. Em regra, a destruição tem que ser imediata, feita pelo delegado de polícia, independentemente de prévia autorização judicial e da presença do MP, ok? Não é necessária a presença do MP para destruição imediata de drogas. No entanto, nós temos uma situação diferente que tem que ser considerada. A lei dá um tratamento quando você tem a apreensão de droga com prisão em flagrante, de pessoas que estavam praticando o tráfico, o cultivo, e situação de apreensão de droga sem prisão em flagrante. Se você tem a prisão com flagrante, ok? Você vai ter, você precisa fazer perícia. Você tem que fazer a perícia e essa destruição vai ser executada dentro de 15 dias na presença do MP e da autoridade sanitária. Repito, prisão em flagrante com apreensão de droga, você encaminha para a perícia e a destruição acontece em 15 dias na presença do MP e da autoridade sanitária. Se você apreender drogas sem prisão em flagrante, você vai ter que a droga tem que ser destruída em 30 dias. E essa é a principal diferença. Sem prisão em flagrante, 30 dias. Com prisão em flagrante, 15 dias. 15 dias na presença do MP, prisão em flagrante em 30 dias, ok? Então, prestar atenção nisso aí, nessas diferenças. Em processos encerrados, o próprio juiz pode determinar de ofício a destruição, ok? Terceira dica de lei de drogas, o tráfico. Tráfico de drogas. 4 pontos importantes. Negociação de droga por telefone, independentemente da consumação, daquela consumação no sentido de entrega da droga, o crime está consumado. Negociou por telefone, as condições de entrega e tudo mais, independentemente da entrega, o crime já está consumado. Ponto 2 de lei de drogas. Súmula 528 do STJ. Compete ao juiz federal do local da apreensão da droga remetida do exterior a competência é dele, a competência para julgar o crime de tráfico internacional de drogas. Por mais que seja uma competência no sentido de federal, isso vem sendo cobrado em prova de delegado. É importante você ficar atento que pode ser cobrado sim na sua prova. E eles adoram cobrar a súmula, né? VUNESP, né? Terceiro ponto importante para a sua prova. Quando o agente vai responder por tráfico e associação para o tráfico, ele responde em concurso material, ok? Se você cometeu crime de tráfico, crime de associação para o tráfico, no mesmo contexto você vai responder por concurso material entre os dois crimes. Teremos concurso material entre os dois crimes.
Se você praticar o crime de financiamento por tráfico e o crime de tráfico no mesmo contexto, você vai responder por tráfico, 33 caput, com o aumento de pena do artigo 40, inciso 7º. Estará escrito financiamento. Então você tem que ficar atento nisso. Financiamento mais tráfico responde por tráfico com o aumento do artigo 40. Você precisa saber a fração de aumento. A associação para o tráfico mais tráfico no mesmo contexto, concurso material entre os dois crimes, porque você não tem no artigo 40 um aumento específico de associação. Então você vai ter concurso formal. Quarto e último ponto de tráfico, que é importante, do artigo 33 caput. Se o crime for praticado por um agente maior e por um menor, e aqueles crimes estiverem entre o 33 e o 37 da lei de drogas, nós teremos o artigo 33 mais o artigo 40, inciso 6º, porque vai estar lá no artigo 40, inciso 6º, um aumento, uma causa especial de aumento de pena no caso de participação de menor, de criança ou adolescente. Agora, se o crime praticado pelo maior e pelo menor não estiver entre o 33 e o 37 da lei de drogas, nós teremos concurso material entre o crime praticado mais o crime de corrupção de menores lá do 244B do ECA, ok? Então, esse quarto ponto é fundamental, é muito recente e está sendo muito cobrado em prova. Tá? Vamos agora para o artigo 35 de associação para o tráfico. Dica de associação para o tráfico, não é hediondo. É isso que mais cai. A ação para o tráfico não é hediondo, mas vai ter que cumprir 2/3 da pena para ter direito ao livramento condicional, como se hediondo fosse. Aí eu pulo do gato, ok? Importantíssimo lembrar disso aí. Okay? Então tem que lembrar que a ação para o tráfico e tráfico é concurso de crimes, como eu já falei. Você tem que lembrar agora de financiamento para o tráfico. Vamos lá para financiamento de tráfico, ok? Vamos lá, próxima dica agora, financiamento para o tráfico. Um ponto importante ainda de financiamento para o tráfico, melhor, de associação para o tráfico. Se o agente comete na mesma circunstância, na mesma condição, no mesmo momento, um crime de associação para o tráfico e de financiamento para o tráfico, ele responde em concurso material do 35 por 37, porque a gente já viu que ele vai responder em concurso material do 35 por 33. Mas e o 35 por 37? Não vai responder apenas por associação para o tráfico do 35, por quê? O 37 é subsidiário, entendimento jurisprudencial, ok? Agora sim, vamos para financiamento do tráfico do artigo 36. 37 atuar como informante, ok? Importante lembrar disso aí. Vamos lá para o 36 agora, financiamento do tráfico. Quanto ao financiamento para o tráfico, como eu já falei lá quando eu mencionei do artigo 33, se o agente atuar em conjunto, no mesmo contexto, praticar o crime de tráfico e o crime de financiamento para o tráfico, não vai responder em curso material, e sim vai responder pelo artigo do tráfico 33, com uma causa especial de aumento de pena, a terceira fase de aplicação da pena, do artigo 40, inciso 7º de financiamento para o tráfico. É um crime também, digamos assim, subsidiário, porque se o agente custeia a prática do tráfico, mas não pratica nenhum verbo de tráfico, ou seja, ele pratica só realmente o financiamento, ele vai responder, aí sim, apenas pelo financiamento, ok? Então é importante ficar atento aí. É importante lembrar que a majorante do artigo 40 é de 1/6 a 2/3, né? Eu até falei aí há pouco que é fundamental lembrar essas causas especiais de aumento, essas frações, eles cobram fração de aumento, ok? Tem que lembrar, o artigo 40 tem que estar na ponta da língua. Tem que estar na ponta da língua também a redução de 1/3 a 2/3 da colaboração voluntária. Lembrar, colaboração voluntária não se confunde, do artigo 41, né? Não se confunde com colaboração espontânea. Colaboração voluntária não se confunde com colaboração espontânea. A espontaneidade é quando parte do agente. A voluntariedade é quando ele pode tanto partir dele quanto também de assessores, ok? Então ele pode ser instruído a aceitar, a colaborar. Quando é o código, quando a lei fala em colaboração espontânea, se ela falar isso, vai estar falando que tem que partir do agente o intuito de colaborar, ok? Isso é importantíssimo, ok? O artigo 42 traz aquelas circunstâncias judiciais preponderantes, como natureza e quantidade da droga. Tem jurisprudência sobre esse tema, é importante lembrar. O artigo 45 e 46 tratam das hipóteses de inimputabilidade. Isso é importante, tá? Porque o agente pode ser isento de pena se ele estiver totalmente incapaz, ou ainda ter uma redução de 1/3 a 2/3 se ele estava parcialmente incapaz no momento da ação ou da omissão, ok? Isso cai bastante, tá? Isso cai bastante. O artigo 45 e 46 quando tratam da inimputabilidade, tá? Qual o prazo de conclusão de inquérito de tráfico?
30 mais 30 se estiver preso, 90 mais 90 se estiver solto, ok? Tem um artigo ali, o artigo 52, o artigo 52 está sendo bastante cobrado, porque ele trata de um prazo de inquérito, um prazo de relatório da autoridade policial, tá? Principalmente aquela parte que diz que antes do recebimento da inicial acusatória, caso o juiz repute imprescindível para a decisão de recebimento ou rejeição da denúncia, ele pode determinar em 10 dias diligências, exames e peritos e apresentação do preso. Mas mais do que essa está caindo a disposição que diz que é possível que o MP requisite ao delegado de polícia diligências complementares, que devem ser encaminhadas ao juízo até 3 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Acreditem, eles cobraram exatamente isso. Esse prazo de 3 dias é uma prova recente aí de delegado, tá? É importante mencionar ainda, como último ponto da lei de drogas, o agente infiltrado e a ação controlada, ok? Na lei de tráfico, você precisa de autorização judicial, tanto para o agente infiltrado quanto na ação controlada. Lá na lei de organizações criminosas, você precisa de mera comunicação ao juiz. Na lei de drogas, você precisa de autorização judicial para ação controlada. Ok, então prestar bastante atenção nisso. E, por fim, né, por derradeiro aí, o laudo toxicológico que identifica aquela droga que é fundamental para a constatação da materialidade do delito e para o processamento do crime de tráfico. O laudo definitivo ele é feito por perito oficial, e se não tiver perito oficial, por pessoa idônea, tanto o laudo definitivo quanto o provisório. Ele é feito por perito oficial ou pessoa idônea. Não trocar com aquela situação prevista no CPP, ok? Que traz uma disposição diferente. Você tem que ficar atento porque eles adoram cobrar disposições que estão postas na lei especial de maneira diversa do que da lei comum, ok? Então, prestar atenção nisso. Vamos para a lei de interceptação telefônica agora. Interceptação telefônica. Interceptação telefônica. Fundamental para sua prova, alguns termos que eles sempre estão cobrando. Quais são? Para pedir interceptação telefônica, tem que ter indício de autoria ou participação, fumus comissi delicti e periculo in mora. Tem que ter. Você só pode decretar interceptação para crime punido com reclusão, não pode ser para crime punido com detenção, assim como lá na lei de preconceito, a 7716. Só pode acontecer com crimes de reclusão, ok? Importante ainda, quais espécies de interceptação, escuta, gravação, que estão abrangidas pela lei 9296? Porque tem muitas situações que não estão abrangidas na lei 9296. Você tem 3 situações que estão protegidas, reguladas pela lei 9296, que é a interceptação telefônica, a escuta telefônica e a gravação telefônica. Qual a diferença das 3? Interceptação telefônica é feita por um terceiro sem o conhecimento dos interlocutores. Escuta telefônica é feita por um terceiro com o conhecimento de um dos interlocutores. Já a gravação telefônica é feita por um dos interlocutores sem terceiro. Essa é a diferença que eles adoram cobrar, e são essas 3 que são protegidas aí, ou disciplinadas na lei 9296. Lembrar que o delegado não pode consultar o WhatsApp do acusado, ok? Sem autorização judicial, prova nula, tá? Decisão recente também está caindo, despencando, tá? Você tem que, importante saber o termo do serendipidade, né? Serendipity, né? É o serendipidade, você tem que lembrar desse termo, aqui que ele remete, tá? E outro ponto fundamental, é o que mais cai, além de reclusão, cai também que o juiz pode decretar interceptação de ofício. O juiz pode decretar interceptação telefônica de ofício, pasme, ok? Isso pode, tá? E mais, o delegado, quando ele requer a interceptação, se o juiz não concede, não tem previsão legal de recurso, tá? Se o MP pede e o juiz nega, cabe reze. Se o delegado pede e o juiz nega, não tem previsão legal de recurso, ok? O pedido de interceptação tem que ser feito por escrito, mas diante de uma situação excepcional, pode ser feito de maneira oral, mas o pedido só pode ser concedido ante a formulação do pedido escrito, tá? Então você pode pedir oralmente, mas depois você vai ter que reduzir esse pedido a escrito para concessão, ok? Prazo de interceptação, em regra 15 mais 15, com possibilidades de sucessivas renovações. Não há um prazo máximo nesse, né, fora disso, tá? Você tem que lembrar que é 15 dias, prorrogáveis por mais 15, conforme a lei, mas segundo a jurisprudência, pode ser prorrogado cada vez, a cada 15 dias, você pode ir prorrogando conforme a necessidade, tá?
E lembrar ainda que a falta de ciência do MP quanto a uma interceptação, a falta de manifestação dele, é mera nulidade relativa, não é nulidade absoluta não, tá? Por fim, quando a transcrição aquela degravação do que foi interceptado, você não precisa degravar ou transcrever tudo que foi interceptado, ok? Apenas as partes mais importantes, não há qualquer nulidade nos autos. Lembrando que o crime de interceptação ilegal é movido por ação penal pública incondicionada, ok? Vamos agora para a Lei Maria da Penha, que cai muito em prova. 7 pontos de Lei Maria da Penha que você tem que saber para a prova. Você tem que saber para a prova esses 7 pontos que eu vou te falar aqui. Empregada doméstica pode ser sujeito passivo. Empregada doméstica pode ser sujeito passivo da Lei Maria da Penha, ok? Importante lembrar disso. Segundo ponto, a autoridade policial tem que remeter em auto apartado para o juiz o pedido de concessão de medida protetiva de urgência em qual prazo? 48 horas. Eles sempre colocam 72, 36. Não, é 48 horas. Às vezes dizem, 48 horas, mas de maneira conjunta com inquérito. Não, é expediente apartado. Medida protetiva de urgência somente pode ser concedida pelo juiz na Lei Maria da Penha. Só o juiz concede medida protetiva de urgência, eles também gostam de cobrar isso. Outra coisa, tivemos a nova fixação de pena para descumprimento de medida protetiva de urgência. Então cabe habeas corpus para discutir a fixação de medida protetiva de urgência, ok? Porque a pessoa pode ser presa se ela descumprir a medida de urgência. Você precisa lembrar ainda, outro ponto, que o STJ tem entendimento de que a vulnerabilidade não é presumida. O STJ fixou o entendimento de que há necessidade de comprovação no caso concreto da vulnerabilidade da vítima, segundo uma perspectiva de gênero. Essa foi a frase que o STJ decidiu e que vai estar na sua prova, porque é muito recente. Outro ponto que é importante lembrar de Lei Maria da Penha, a retratação em regra da representação no CPP é até o oferecimento da denúncia, ou seja, o momento, bem no comecinho ainda, até o oferecimento da denúncia. Já na Lei Maria da Penha é um momento posterior, até o recebimento da denúncia, a vítima pode se retratar. Então, na Lei Maria da Penha, até o recebimento da denúncia. No CPP, em regra, até o oferecimento da denúncia. Eles adoram cobrar essa diferença. Por último, lembrar que em 2018 tivemos o acréscimo desse crime de detenção até 2 anos para descumprimento de medida protetiva de urgência fixada pelo juiz. Lembrar, o juiz pode determinar a prisão preventiva de ofício, isso também é importante lembrar, tá? Do agressor, enfim. Dentro dessa fixação desse crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, você tem que só a autoridade judicial, na hipótese de prisão em flagrante, poderá conceder a fiança. E aí o pulo do gato. Você não só tem que saber que tem um crime, você tem que saber que, na hipótese de prisão em flagrante do agressor, só o juiz vai poder conceder a fiança, apesar do crime ter pena máxima de 2 anos. É isso que você precisa saber de Lei Maria da Penha. Claro, é importante você lembrar, você ler aquele rol de medidas que a autoridade policial tem que tomar na hora de interrogar a vítima. Ok? Você tem que lembrar, dentro desse rol está remeter em 48 horas em auto apartado o pedido de medida protetiva de urgência, tá? Então, às vezes eles tentam confundir, trocar algumas palavras daquele rol ali, você pode errar uma questão fácil. Então, não esqueça de ler aquele rolzinho que tem na Lei Maria da Penha sobre o que a autoridade policial tem que fazer na hora de interrogar uma vítima de violência doméstica, ok? É importante você lembrar disso, tá? Essas são as principais dicas aí que eu poderia falar de Lei Maria da Penha, sem dúvida, tá ok? Vamos para a próxima lei aí, abraço. O que você precisa saber de prisão temporária? Prisão temporária. São 3, 4 aspectos só, tá? Primeiro, não pode ser decretada de ofício pelo juiz, é o que mais cai. Ao contrário da prisão preventiva, não pode ser decretada de ofício pelo juiz, ok? Você pode ser decretada na fase de inquérito. Normalmente ela é decretada na fase de inquérito, tá? Prazo em regra, 5 mais 5. 5 dias prorrogáveis por mais 5, mas se for crime hediondo, 30 mais 30. Outro ponto que sempre cai, que é o rol de crimes que ela abrange. Para isso você precisa lembrar que ela abrange qualquer forma de estupro, qualquer forma simples ou qualificada, ou de vulnerável, e ela não abrange qualquer forma de extorsão. Você tem a extorsão do parágrafo 1º e do parágrafo 2º, mas você não tem a previsão de prisão temporária para extorsão para o sequestro relâmpago, que é a extorsão do parágrafo 3º. Sequestro relâmpago, que é aquela extorsão que você precisa constranger a liberdade da vítima, que você precisa da vítima,
ela não está abrangida na lei de prisão temporária. Isso é o pulo do gato, você precisa saber isso aí. E você precisa saber que de extorsão mediante sequestro está prevista, mas a extorsão de sequestro relâmpago não está. E o último ponto de prisão temporária que é importante é lembrar que nesse rol ela prevê quadrilha ou bando, conforme a redação antiga do Código Penal, que hoje é associação criminosa, só que ela não prevê milícia privada. Então, quer dizer, se o crime por exemplo, qualquer crime que seja, for cometido por uma milícia privada, você, em tese, não poderá pedir a prisão temporária porque por falta de previsão legal. Tá? Mas se for por associação criminosa, aí está previsto. Tá? Então, esses são os principais pontos de prisão temporária. Né? Nunca cai uma coisa diferente disso não. Tá? Tá ótimo, tá ótimo. É isso aí. Vamos para a próxima lei, rápido. Lei de lavagem de capitais. Alguns pontos importantíssimos, tá? Lembrar, a nossa lei é de terceira geração. Por quê? Porque ela não prevê nenhuma infração penal antecedente, ok? Ela não prevê nenhuma infração penal, não tem um rol de crimes, como a gente acabou de ver na lei de prisão temporária. Que ela, qualquer tipo de infração penal antecedente, seja crime, seja contravenção, você pode responder também em concurso por lavagem de capitais. Importante lembrar, a lavagem de capitais, ela tem 3 fases, ok? Ela tem o placement, ela tem o lawyering e ela tem o integration, ou integração. Ou seja, primeira fase, a colocação ou ocultação, é a fase em que você pega uma fração grande e pode reduzi-la, ok? Para frações pequenininhas, chamada de técnica de Smurf, por causa dos Smurfzinhos. E você procura dificultar a fiscalização, ok? Na terceira fase você vai ter essa integração lá na frente desses valores pequenos numa grande quantia, então é importante ficar ligado nisso. Outro ponto importante de lei de lavagem, qual é o bem jurídico tutelado? Só é a ordem econômico-financeira, não tem nenhum outro. É a ordem econômico-financeira que é o bem jurídico tutelado pela lei de lavagem de capitais. Outro ponto interessante, a extinção da punibilidade pela prescrição da infração antecedente não influencia na punibilidade da lei de lavagem. Importante lembrar disso. Outro ponto, você vai ter um aumento, uma causa especial de aumento de pena de 1 a 2 terços no caso do crime de lavagem ser praticado por meio de organização criminosa ou de forma reiterada. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços também, no caso dele colaborar espontaneamente, ou seja, tem que sair dele, tem que ser espontânea, não é voluntária, tem que ser espontânea, tem que partir dele a vontade de colaborar, redução de 1 a 2 terços, ok? Outro ponto interessante da lei de lavagem, tá? Justa causa duplicada, que é, além do MP ter que comprovar a ocorrência da lei de lavagem, ele tem que ao menos trazer indícios da ocorrência da infração penal antecedente. Isso se chama justa causa duplicada. Outro ponto, na lei de lavagem você tem expressamente a inaplicabilidade do artigo 366 do CPP. Ou seja, se o agente foi citado e não compareceu, o processo continua, ok? Lá na citação por edital, lei 366. Outro ponto, efeito da condenação. Aqui, e é o último ponto agora, como efeito da condenação, a pessoa fica impedida, interditada para exercício de função pública pelo dobro do prazo da pena privativa de liberdade aplicada. Dobro do prazo da pena privativa de liberdade aplicada. Essa é a interdição. A interdição da lei de lavagem é o dobro do prazo da pena aplicada, ok? Então, esses são os principais pontos de lei de lavagem que você precisa saber, principalmente para a prova aqui desse final de semana de delegado de São Paulo, tá? Vamos para a próxima lei aí. Crimes eleitorais previstos no Código Eleitoral. O que você precisa lembrar é aquele prazo de prisão, ok? Você precisa lembrar que nenhuma autoridade ou eleitor pode ser preso 5 dias antes e 48 horas depois das eleições, salvo prisão em flagrante ou em virtude de sentença condenatória, ok? Então, por crime inafiançável. É esse o termo, ok? É esse o termo. Então, 5 dias antes, 48 horas depois. Exceção, prisão em flagrante, sentença condenatória por crime inafiançável ou violação a salvo-conduto. Essas são as 3 exceções que você precisa lembrar. E se for candidato? E se for membro da mesa receptora, fiscal da eleição? É 15 dias antes e 48 horas depois. Eleitor e autoridade. 48 horas depois, 5 dias antes, 48 horas depois. Fiscal, eleitoral e candidato, 15 dias antes, 48 horas depois. Okay? Lembrar disso, exceção, sentença por crime inafiançável, violação a salvo-conduto e prisão em flagrante, ok? É isso que você precisa lembrar, tá? De crime eleitoral, principalmente é isso. Teve uma inclusão aí de crime em 2017, mas não é tão relevante assim. Lembrar que crime contra a honra em crime eleitoral,
crime contra a honra tem as mesmas disposições de exceção da verdade previstos na calúnia, difamação e injúria do Código Penal. Então, se você sabe as exceções, as possibilidades de cabimento de exceção da verdade na calúnia e na difamação lá do Código Penal, você vai saber aqui também para o crime eleitoral, porque é a mesma coisa, lembrando que só se aplica a disposição do Código Eleitoral a partir do início do prazo de campanha. Esses crimes contra a honra no Código Eleitoral só se aplicam os crimes do Código Eleitoral especificamente a partir do momento que se permite o início da campanha eleitoral, ok? Então, hoje, por enquanto, se um candidato calunia outro, não incide o Código Eleitoral, porque ainda não temos o início da campanha, ok? Então, vamos lá, vamos para a próxima lei aí. Crimes previstos no ECA. O que você precisa lembrar é aquele basicão. Diferenciar crime de infração administrativa, você não pode cair nessa. Você leia o rol de crimes, leia o rol de infração administrativa para você não confundir, porque eles adoram botar uma situação que é infração administrativa como crime e cobrar na prova, ok? Então fique esperto quanto a isso. Principal de ECA ainda, a remissão. A remissão, ela pode implicar em algumas medidas de punição, digamos assim, só que ela não pode implicar em medida de semiliberdade e de internação. A remissão não se aplica para semiliberdade e internação, ou seja, ela não pode colocar a criança, colocar o adolescente em regime de semiliberdade ou internação nunca, ok? Ela não implica reconhecimento da prática do crime nem nada do gênero, né? Do ato infracional. E mais, mesmo que o ato infracional tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, cabe remissão. Cabe remissão. Ainda, outro ponto importante de ECA é a infiltração de agente de polícia. A infiltração de agente de polícia tem que ser precedida de autorização judicial, assim como na lei de organizações criminosas. Não pode ser dada de ofício pelo juiz, tem que ter requerimento do MP ou representação do delegado de polícia. Não pode exceder 90 dias, sem prejuízo de eventuais renovações, até quanto tempo? 720 dias. 720 dias. É esse o prazo que eles gostam de cobrar quando se está tratando de infiltração de agente de polícia. E mais, a infiltração de agente de polícia, especificamente na internet, para coibir, por exemplo, pedofilia e etc., tem que ser subsidiária. Só pode acontecer se comprovado não haver outros meios para apurar esse crime, ok? E repito, é muito importante você ler o rol de infrações administrativas e não confundi-los com o rol de crimes, tá? Sempre cai, lembrando que é tudo ação penal pública incondicionada, tá? Vamos para a próxima lei aí. Principal ponto de crimes nas licitações, lei 8666. Lembrar, o crime que mais cai de 8666 é a dispensa ilegal de licitação do artigo 89, tá? Ela gera uma improbidade administrativa do artigo 10, que é aquela que causa prejuízo ao erário, você tem que lembrar disso. Você tem que lembrar dos prazos, 5 a 8 anos, que tem lá no artigo 10, etc, tá? Mas o artigo 89, o que você precisa lembrar dele? Que exige finalidade específica e exige prejuízo ao erário. Ou seja, não basta uma intenção genérica, tem que ter uma intenção realmente específica, tá? Uma finalidade específica de cometer o crime, ok? Não basta uma dispensa com uma culpabilidade muito genérica, não. Ele tem que ter a finalidade específica de prejudicar o erário, tá? E você tem que comprovar o prejuízo não é presumido. Havia essa divergência e hoje o STF tem esse entendimento de que precisa comprovar o dano ao erário e precisa comprovar a finalidade específica de causar um prejuízo ao erário com a dispensa indevida, tá? Então o artigo 89 é o mais importante. Importante é você lembrar disso. A ação penal pública é incondicionada, mas se admite ação penal privada subsidiária. São os principais pontos de lei de licitações, sem dúvida são esses, tá? Vamos para a próxima aí rapidinho. 300. Dica rápida de Código de Trânsito, o que sempre cai. Primeiro, artigo 311 do Código de Trânsito. Velocidade incompatível com a via é crime de perigo concreto, exige perigo de dano. O crime do artigo 310 é crime de perigo abstrato. Já o de 309 é crime de perigo concreto também, exige perigo de dano. Ou seja, se você confiar a direção do seu veículo para uma pessoa sem habilitação, você vai responder por crime de perigo abstrato, 310. Agora, se você dirigir o veículo sem habilitação, você vai responder pelo 309, que exige perigo de dano, ok? Então, você tem que saber essa diferença, você tem que saber que dirigir com habilitação suspensa exige perigo abstrato, ok? Basta perigo abstrato. Já dirigir sem CNH ou com o direito cassado, aí é perigo concreto, ok? Exige perigo de dano, é isso mesmo, é bizarro.
existe perigo de dano se você dirigir sem CNH ou com ela caçada, mas é abstrato se você dirigir com ela suspensa. Você precisa lembrar disso aí, ok? Você precisa lembrar que o artigo 306, que estipula o crime de dirigir com a condição psicomotora alterada, pelo uso de álcool, etc., ele não absorve o crime do artigo 309, que é dirigir com o direito de habilitação cassado. Você vai responder por concurso formal nos dois casos, no caso ainda concurso formal impróprio, ok? No qual se somam as penas lá pelo cúmulo material. Então você precisa lembrar disso aí. Você precisa lembrar também, isso é uma decisão jurisprudencial que cai, tá? Você precisa lembrar também das agravantes do artigo 298. As agravantes do artigo 298, por quê? Porque elas são diferentes das causas especiais de aumento de pena do artigo 302, que é o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Na causa especial de aumento de pena do 302, você vai aumentar a pena de 1/3 à metade no caso do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor ser praticado no caso por uma pessoa sem a CNH, ou em cima de faixa de pedestre, ou se você deixar de prestar socorro à vítima, ou ainda se for cometida por uma pessoa que trabalhe no transporte de pessoas, que trabalha no transporte de pessoas. Já no agravante, você vai ter pessoa que trabalha no transporte de pessoas ou carga, entendeu? Esse tipo de diferença. Se o crime for cometido com dano potencial a 2 ou mais pessoas, você vai ter agravante. Se o veículo tiver sem placa, ou com placa falsa ou adulterada, você vai ter agravante. Se você não tiver a permissão para CNH, assim como na causa especial de aumento de pena, você vai ter agravante. Se você dirigir com permissão diferente, você vai ter agravante. Se a sua profissão for de transporte de pessoas ou carga, você vai ter agravante. Se o teu veículo tiver sido adulterado de alguma forma, você vai ter agravante, ok? Se você cometeu crime sobre faixa de pedestre, assim como na causa especial de aumento de pena, você vai ter agravante, tá? Tô falando rápido aqui, tô até gaguejando, tá? Para tentar revisar os principais pontos o mais rápido possível dessas leis que são muito grandes, mas normalmente são esses pontos que eles gostam de cobrar, que eles gostam de frisar, tá? Então, é uma revisão rápida aí para sua prova de delegado de São Paulo, principalmente, tá? Um abraço, vamos para a próxima lei. Lei 9.605. Quais os principais pontos da Lei 9.605? Pessoa física, quando sofre uma interdição temporária de direitos na 9.605, tem situações diferentes. Se ela cometer um crime doloso, ela fica interditada por 5 anos. Se for um crime culposo, 3 anos. Se for uma pessoa jurídica, até 10 anos. Ok? Eles adoram cobrar essa diferença. Você precisa lembrar das hipóteses de atenuante da Lei 9.605, baixo grau de instrução, arrependimento, colaboração, tá? Você precisa lembrar ainda que a suspensão convencional da pena na Lei de Crimes Ambientais é para crimes até 3 anos. É para penas de até 3 anos, enquanto no Código Penal é de até 2 anos. Você precisa lembrar que a ação penal pública é incondicionada, você precisa lembrar que a transação penal na Lei 9.605 depende de prévia comprovação de prévia composição do dano ambiental, tá? Prévia composição. Você precisa lembrar que você tem causas especiais de aumento de pena diversas para crimes contra a fauna e para crimes contra a flora. Ok? Importante principalmente lembrar que nos crimes contra a flora, se o crime é praticado durante a noite, em domingo ou feriado, você vai ter a pena aumentada de 1/6 a 1/3. E lembrar sempre essa porcentagem de aumento. Lembrar que no crime contra a fauna, as disposições dele não se aplicam aos atos de pesca, ok? Outro ponto importante é lembrar que pesca de cetáceo, de baleia, não está na Lei 9.605. Tem uma lei específica para ela, tá? Mas você precisa lembrar que não abrange ato de pesca e não abrange também ato de pesca de cetáceo, tá? Importante lembrar isso aí. Ainda outro ponto interessante de lembrar, na poluição, na parte de poluição e outros crimes ambientais, você também tem outras hipóteses de causa de aumento de pena, ok? E com porcentagens diversas. Por exemplo, 1/6 a 1/3 se resulta dano irreparável à flora ou ao meio ambiente. 1/3 a metade se resulta lesão corporal de natureza grave ou morte. Perdão, se resulta lesão corporal de natureza grave, porque se resultar morte, a pena vai até o dobro, ok? Então você precisa lembrar essas diferenças, ok? Essas diferenças caem também. Uma novidade, isso vai cair. A prática de grafite. Olha São Paulo que não tem de grafite. Então, a prática de grafite só pode acontecer quando for uma propriedade privada com o consentimento do proprietário. E se for num bem público, com autorização do órgão competente. Então, pode ter grafite em órgão público, desde que com a autorização do órgão competente. É uma questão até de lógica, né? Mas você precisa lembrar do texto legal, tá? Outro ponto interessante, aumenta a pena de 1/3 a 2/3 nos crimes contra a administração, se eles forem cometidos por meio de falsa informação ou informação incompleta ou enganosa. Tempo de fake news, você precisa lembrar disso, tá?
E o outro ponto, último ponto de Lei 9.605, que é fundamental. A lei estipula a corresponsabilidade do funcionário público que não denuncia a autoridade competente para infração ambiental que tiver conhecimento. Tá? Você vai ter corresponsabilidade da autoridade. Artigo 70, parágrafo 3º. O que você precisa lembrar de lei à proteção à testemunha? Lei de proteção à testemunha. Você precisa lembrar que tem duração máxima de 2 anos, podendo ser prorrogada indefinidamente. Tá? Que o juiz pode conceder de ofício perdão judicial no caso de colaboração premiada. Então, ele tem uma previsão específica de colaboração premiada, ou ainda reduzir a pena de 1 a 2/3. E o último ponto, que é importante, de lei de proteção à testemunha, a possibilidade de o funcionário público ter suspensa suas atividades funcionais sem prejuízo de vencimentos, no caso dele ser vítima, de necessitar dessa proteção à testemunha, ok? Então, importante você lembrar desses 3 pontos que eu mencionei, 3, 4 pontos aí que eu mencionei, tá? Que é o que mais cai aí. Se cair alguma coisa de lei à proteção à testemunha, vai ser isso, tá? Provavelmente vai ser isso, ok? Vamos pro próximo. Estatuto do Desarmamento. Não cai, despenca na tua prova. E são vários pontos, então vamos um por um aí. A posse ou porte de arma de fogo é crime de perigo abstrato. Outro ponto, o Estatuto do Desarmamento não prevê contravenção penal, Posse e porte de simulacro não é considerado arma de fogo, ou seja, arma de brinquedo não é considerada arma de fogo, não entra no Estatuto do Desarmamento. Tráfico internacional de arma de fogo é crime da Justiça Federal. Por que isso é importante? Porque, em regra, crimes do Estatuto do Desarmamento são crimes de competência estadual. Tá? Receptação e porte ilegal de arma de fogo, praticados no mesmo contexto. Você tem consunção? Não, você não vai ter consunção, porque tutelam bens jurídicos diversos. Tá? Crime de disparo de arma de fogo não admite modalidade culposa, mas não se aplica a abolição crimes temporária ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. Tá? Você não podia aplicar a extinção da punibilidade da abolição crimes, que foi até 2009, para crime de posse e porte de arma de fogo de uso restrito. Tá? Veja só que não se aplica a abolício ao porte, mas apenas à posse. Então, essa abolício crimes, essa extinção da punibilidade que tinha até 2009, ela não se aplicava ao porte, a quem andava com a arma, e sim à posse, quem mantinha ela no seu local de trabalho ou na sua casa, ok? Caminhão, apesar do caminhoneiro utilizar o caminhão no seu dia a dia, eventualmente até dormir nele, isso não se confunde com uma casa, com o seu local de trabalho, ok? Então, se o caminhoneiro estava com uma arma, ele vai responder por porte de arma de fogo e não por posse de arma de fogo. Ainda, tá? O agente que mantém na sua residência, no seu local de trabalho, uma arma com registro vencido, mas tinha o registro, em tese, não vai responder por crime nenhum, ok? Não responde por crime. Só que o entendimento foi diverso quando se tratava de policial, tá? O entendimento foi diverso quando se tratou de policial civil. O entendimento, acho que foi da sexta turma do STJ, indicou que era crime o policial civil andar, botar ou ter posse de arma de fogo que tivesse com registro aí, que não tivesse observando todas as imposições legais, tá? Veja só, outro ponto, o porte de arma de fogo, de arma desmuniciada, configura o crime. Não importa se está municiado ou não, configura o crime. Agora, e o porte ou posse apenas de munição? Tem divergência. A última decisão foi agora há pouco, em 2018, do STJ, entendendo que o porte apenas de munição não configura o crime. Tá? Mas tem divergência entre turmas do STJ e entre turmas do STF nesse tema. Se a banca perguntar, ela deve perguntar o último entendimento, que foi agora de maio de 2018, que a quinta turma do STJ entendeu que não configurava o crime de porte apenas de munição. Tá? Veja só, o porte de arma de fogo destinado a policial civil não se estende aos aposentados. É absurdo, mas não se estende aos aposentados, esse entendimento da jurisprudência. Outro ponto interessante, o artigo 3, parágrafo único, que diz que as empresas de segurança elas têm que comunicar à autoridade policial em até 24 horas no caso de desaparecimento, furto, roubo das armas de fogo daquele local, ok? Sob pena de responderem por crime, tá? Então você precisa lembrar disso aí. Você precisa lembrar das formas equiparadas ao posse e porte de arma de fogo de uso restrito, que é, por exemplo, suprimir sinal identificador, modificar as características da arma de fogo, colocando um pente com maior quantidade de balas, por exemplo, sem autorização, né, possuir explosivo. Então, são as formas equiparadas, você precisa lembrar, porque elas, apesar, por exemplo, de você estar com uma posse de arma de fogo de uso permitido, ela torna essa posse para de uso restrito. E isso tem um grande impacto. Por quê? Porque agora, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito
é equiparado a hediondo. Portanto, não tem anistia, não tem indulto, não tem graça, tá? Não tem fiança, ok? Fica crime inafiançável. Mas continua sendo prescritível. Não confunda crime hediondo com crime de racismo. Crime de racismo é imprescritível, né? É importante você fazer essas ligações. Importante. Outro ponto ainda, vamos lá. Contrabando de arma de. Importação de arma de fogo, de ar comprimido. Importação de arma de ar comprimido. Qual o crime que é? Contrabando, tá? Você precisa lembrar disso aí. E outro último ponto aí de setor de desarmamento que você precisa lembrar é que se você praticar qualquer dos crimes entre que estão previstos ali no artigo 14 ao 18 do Estatuto, a sua pena vai ser aumentada até metade se você fazer parte dos órgãos de segurança pública ou das empresas privadas, ok? Então, órgão de segurança pública praticou crime, se você e delegado praticar um crime previsto entre o artigo 14 a 18 do Estatuto do Desarmamento, suas penas serão aumentadas até metade pelo simples fato de você fazer parte de um órgão de segurança pública, tá? Vamos falar rápido aí, vamos falar rápido, fica até sem a rapaz. Vamos lá, próxima lei aí, vamos lá. A Lei 2.830, que é a que está sendo cobrada em toda a prova de delegado, traz umas disposições assim, aquela questão dada, né? É muito simples, é uma leitura muito rápida. Você precisa lembrar que o inquérito pode ser avocado pelo superior hierárquico, desde que seja por despacho fundamentado, e em qualquer hipótese, não, apenas as hipóteses de interesse público comprovado e inobservância de procedimentos. Tá? São só essas hipóteses, é o que mais cai esse parágrafo 4º. O outro ponto é que a remoção do delegado também tem que ser feita por ato fundamentado. Lembrar que em São Paulo, para a remoção de um delegado que não seja a pedido, precisa de aprovação de 2/3 do Conselho da Polícia Civil. E você também tem que lembrar que o indiciamento, além de ato privativo de delegado, também tem que ser fundamentado. É isso que importa para a Lei 12.830. Não tem erro, não cai outra coisa. A única coisa interessante da Lei Antiterrorismo, que é interessante lembrar, a Lei 13.260, é que ela pune atos preparatórios. Ela pune atos preparatórios, entende-se que isso é possível, a competência é sempre federal, então não importa muito para nossa prova, mas é importante se lembrar que ela permite a punição de atos preparatórios, tá? Vamos lá para a próxima lei. Na lei de imigração, a nova lei de imigração aí, tá? Com certeza vai cair alguma coisa. O que mais pode cair, novamente, caso especial de aumento de pena, de 1/6 a 1/3, se o crime é cometido mediante violência ou sob condição degradante, sabe? Aquela condição desumana ou degradante que pode acontecer, que normalmente acontece, né? É o que normalmente acontece nesse tipo de crime de imigrante, tá? Lembrar que abrange tanto a conduta de sair do território nacional para ingressar em outro país, como a entrada ilegal em território nacional, ok? Então você pune os coiotes, ok? Você pune os coiotes, você não pune a vítima nunca, né? É importante lembrar ainda, vamos para outra lei, vamos lá. Não pode parar. Lei 10.446 de 2002, ela estipula a possibilidade da Polícia Federal investigar crimes que seriam originariamente de competência estadual, tá? Então tá caindo muito, tem muita chance de cair esse crime, essa lei, tá? Ela estipula que a PF vai atuar, por exemplo, nos crimes de extorsão mediante sequestro praticados mediante com motivação política ou em razão da função pública da vítima. Ainda no roubo de cargas, quando a quadrilha tiver atuação em mais de um estado da federação, ou em operação interestadual, internacional, ou ainda no caso de roubo de caixa eletrônico, quando houver indício de atuação de organização criminosa em mais de um estado da federação. E a atualização de 2018, que veio acrescentar aí mais uma hipótese de atuação da PF em crime estadual, que é crimes cometidos por meio da rede mundial de computadores que preguem discurso de ódio ou aversão a mulheres, conteúdo misógino, ok? Essa disposição que com certeza vai estar na prova, porque é uma atualização aqui de 2018. Lembrando que eles podem investigar outros crimes ainda, mas desde que autorizados pelo Ministério da Justiça, tá? É isso que importa dessa lei, que é importante, é muito importante para cada delegado. Tortura, importante para sua prova. Cobra, tortura, omissão, tá? O agente que tinha o dever de impedir, de prevenir, de apurar, ele responde por tortura. A tortura acontece não só na hipótese de intenso sofrimento físico ou mental, mas também na hipótese de sofrimento físico ou mental. Inciso primeiro. As majorantes são importantes. Aumenta a pena de 1/6 a 1/3. Se o crime é cometido por agente público, se o crime é cometido contra criança, gestante, deficiente, tá? Se o crime é cometido mediante sequestro. Ainda, como o efeito da condenação, você tem a perda do cargo pelo dobro do prazo da pena aplicada.
É um efeito automático, assim como a condenação por organização criminosa, ok? Temos efeito automático. Todo o resto é efeito não automático. Já tortura e organização criminosa, você tem efeito automático de perda do cargo, tá? São exceções que caem bastante, ok? A lembrar que crime de tortura é equiparado a hediondo, portanto, inafiançável, insuscetível de graça, anistia ou indulto, tá? E ainda lembrar que o crime de tortura ele é extraterritorial, ou seja, mesmo que ele tenha sido praticado contra brasileiro no exterior, se o agente torturador entrar no Brasil, ele pode ser punido pela tortura praticada. Lembrar, isso aí foi interessante porque foi uma discussão que surgiu há bastante tempo já, mas no caso dos corintianos que foram presos, acho que na Colômbia, Venezuela, e eles supostamente teriam sido torturados lá. Então, se aqueles agentes que torturaram os torcedores brasileiros chegassem no Brasil, eles poderiam ser punidos pelo crime de tortura supostamente praticado no exterior, tá? Então agora vamos para outra lei rapidinho. Crime contra o consumidor previsto no CDC. O que você precisa saber? São todos punidos com detenção, todos até 2 anos, portanto todos juizado especial criminal ao menor potencial ofensivo, mesmo assim são perseguidos por ação penal pública incondicionada. Outro ponto, boate kiss, excesso de pessoas no ambiente, pena 6 meses a 2 anos, incluída no CDC em 2017. É novidade que já foi cobrada em prova de delegado, tá? Permitiu o ingresso em número maior de pessoas do que aquele local permite, você vai responder por um crime de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ok, isso. Outro ponto importante de CDC, circunstâncias agravantes. Circunstâncias agravantes. Artigo 76, tá? Olha só. O crime ser cometido em grave crise econômica ou por ocasião de calamidade, lembrar aí, ó, crise dos combustíveis, isso vai cair, tá? Ocasionar grave dano individual ou coletivo, quando cometidos por servidor público, ou ainda em detrimento de operário ou rurícola, de menor de 18 ou maior de 60 anos. Cara, isso está caindo muito, de pessoa com deficiência, ser praticado em ação que envolva alimento, medicamento ou outro produto essencial. Okay? Isso está caindo muito, isso é agravante do CDC, ok? Então, esses são os principais pontos do CDC. Tem mais um, que é da fiança. Interessante, que é, como os crimes são punidos até 2 anos, tanto a autoridade policial quanto o juiz podem conceder a fiança, pode conceder a fiança. Só que tem uma situação que você pode aumentar e diminuir a fiança dependendo da condição econômica do afiançado. A autoridade policial e o juiz podem reduzir até metade do seu valor mínimo, mas a lei diz que só o juiz pode aumentar a fiança até 20 vezes. Ok? Você pode reduzir a fiança até metade do valor mínimo, aí os dois podem, mas para aumentar a fiança até 20 vezes, só o juiz pode. Quem sabe eles não cobram essa diferença aí, tá? Vamos lá, vamos para a próxima lei. Crime contra a ordem tributária previsto na Lei 8.137. O que é importante saber? Artigo 1º são os crimes materiais. Artigo 2º são os crimes formais. No artigo 1º, que são os crimes materiais, até mesmo na abertura de inquérito, você precisa da constituição do crédito. Quais são as hipóteses do artigo 1º? Crime material. Não fornecimento de nota fiscal quando obrigatório ou ainda falsificação de nota fiscal são os principais incisos. Crime material, precisa da constituição do crédito. Crime formal do artigo 2º, qual que é o principal? É o inciso 2º, que é deixar de recolher no prazo legal tributo ou contribuição que foi descontado ou cobrado na qualidade de sujeito passivo da obrigação. Ou seja, se você declara um débito, seja de ICMS ou de qualquer outro tributo, e você não recolhe o valor, você não responde pelo artigo 2º, inciso 2º. Por quê? Porque o valor não foi descontado ainda. Você deixou de recolher, mas você não deixou de recolher um valor descontado ou cobrado. E esse foi o entendimento do STJ em dezembro de 2017. Importante lembrar desse entendimento em especial, ok? É isso que tem para dizer de Lei 837. Se possível ainda, é importante que você lembre que o descaminho admite aplicação do princípio da insignificância. Está previsto na Lei 837 também, que até 20 mil reais, ok? Até 20 mil reais. Então, você precisa lembrar disso aí, lembrar que essa constituição do crédito é uma condição objetiva de punibilidade, ok? E lembrar que a Lei 837 tem previsão específica de agravantes, né? De agravantes não, de causas especiais de aumento de pena, que aumentam de 1/3 até metade, ok? E que não são utilizadas lá para o CDC, porque na Lei 837 você tem tanto crimes tributários quanto crimes contra o consumidor. E essas majorantes,
elas se aplicam tanto para o crime contra o consumidor quanto para o crime tributário previsto na Lei 837 e que são diferentes dos previstos no CDC. Esse é o pulo do gato. Lembrar, majorante, 1/3 a metade. Quando? Quando ocasionar grave dano à coletividade, quando for praticado por servidor público e quando envolver bem o produto essencial. São só essas hipóteses de majorante da Lei 8.177 e que podem cair na sua prova, tá? Então, é importante lembrar. Por último, para não esquecer, delação premiada. Tem uma previsão específica de delação premiada, com previsão de redução de 1 a 2/3, ok? Mesma previsão da Lei de Crimes Hediondos. A mesma previsão de colaboração premiada aqui é lá da Lei de Crimes Hediondos, tá? Então é importante lembrar disso daí. Vamos para a próxima lei para acabar logo esse negócio. Lei de abuso de autoridade. Vamos lá, estamos quase acabando, quase acabando. Lei de abuso de autoridade. Alguns pontos fundamentais. São todos de ação penal pública incondicionada. MP tem 48 horas para oferecer denúncia, ok? Outro ponto interessante, é possível concurso de abuso de autoridade com tortura, porque o abuso de autoridade ele não é absorvido e nem absorve, ok? Então, você pode ter abuso de autoridade e tortura no mesmo contexto, em concurso, ok? Em concurso material. Então, você tem que lembrar também que o abuso de autoridade, ele prevê que se você deixar de comunicar ao juiz a prisão de uma pessoa, você comete um crime. Mas se você deixar de comunicar à família do preso, você não comete crime de abuso de autoridade. Já no ECA, se você deixar de comunicar o juiz ou a família da vítima, você responde por crime previsto no ECA, ok? Então é importante você lembrar disso aí, essa diferença. No abuso de autoridade de uma forma, no ECA de outra, e eles adoram cobrar essa diferença. Abuso de autoridade é um crime próprio, você exige uma especial qualidade do sujeito ativo, tá? Você pode praticar o crime com uma pessoa que não seja uma autoridade. Você, uma autoridade, pode praticar o crime com uma autoridade e responder por abuso de autoridade, desde que você saiba dessa condição especial do seu comparsa, ok? Teve uma alteração no passado que com relação aos militares da União, naquelas ações de lei e ordem, de garantia da lei e da ordem, ok? Talvez caia na prova, talvez não. Essa alteração de 2017 estipulou que os militares não estariam sujeitos, no caso de crime doloso contra civil, ao tribunal do júri, mas sim à Justiça Militar da União. Okay? Então, mas se aplica apenas aos militares do Exército e Marinha Aeronáutica nessas situações de decreto de garantia de lei de ordem, como acontece hoje no Rio de Janeiro. Tá? Quem vai fazer delegado no Rio de Janeiro, isso aí vai cair na prova, com certeza. Tá? E outro ponto que é acho que o mais importante aqui de abuso de autoridade, que é o que mais cai, novamente, sanção penal. O que vai acontecer se você for punido por abuso de autoridade? Você tem a perda ou inabilitação da função pública por 3 anos. Eles botam 4, eles botam 5, eles botam 2. São 3 anos. E não é um efeito automático. Eu falei, só tem efeito automático na lei de tortura e de organizações criminosas. E lá na lei da tortura é pelo dobro do prazo da pena aplicada. Ok? Aqui são 3 anos e não tem efeito automático. É isso que mais importava. Vamos para crime preconceito agora. Crime preconceito, Lei 7716 de 89. Não cai, despenca também. E o que você precisa saber da Lei 7716? Que todos são punidos a título de dolo, que a ação penal pública é incondicionada, que todos possuem pena de reclusão, são imprescritíveis e inafiançáveis, assim como o crime de racismo. A lei não se aplica por motivo de idade, ou seja, idoso ou criança. A lei não se aplica por orientação sexual, a lei não se aplica por classe social, a lei não se aplica para deficiente e nem para estrangeiro. Ela só se aplica para raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Os efeitos da condenação não são automáticos. Lembrar, efeito da condenação automático é só na lei de tortura e organizações criminosas, ok? Importante lembrar, o efeito da condenação gera a perda do cargo ou função pública para o servidor público. Se for um estabelecimento particular, pode resultar no seu fechamento por prazo não superior a 3 meses. Não se aplica em significância. Se aplica para índios, tá? Se aplica para índios. E mais, só vai ter um efeito automático, que é se o crime de preconceito for cometido pela internet. Se for cometido pela internet ou com publicações de qualquer natureza, você pode ter como efeito automático a destruição desse material. Ok? A destruição desse material. Então, importante lembrar quando se aplica e todas essas características. É sempre uma delas que cai. Não tem outra coisa que cai. Tá? Aqui, essas são as dicas principais. É isso que cai. Não tem erro, tá? Não tem erro. Vamos para a próxima.
Lei de execução penal. O que você tem que lembrar de lei de execução penal? Cai muito, tá? Cai muito. Lembrar, primeira coisa, RDD. RDD não é um regime de cumprimento de pena, tá? É uma forma de cumprimento de uma punição administrativa. RDD, requisitos e prazos aí, duração máxima, 360 dias. Pode ser reaplicada após esse prazo, no caso de novo cometimento aí dos requisitos que eu já vou falar. Mas aí tem um limite, que é até 1/6 da pena aplicada. Então, a cada vez que o criminoso reincidir nos requisitos para ir para o RDD, ele só vai poder ficar não mais até 360 dias, mas sim até 1/6 da pena aplicada, que pode ser maior ou menor, né? Do que 360 dias. Então ele fica 360 dias na RDD, ele fica recolhido em cela individual, ele pode receber visita semanal de 2 pessoas, tá, com duração de 2 horas diárias, sem contar as crianças, e vai ter direito ainda à saída da cela para banho de sol por 2 horas todo dia. Isso não é RDD, né? Isso aí deve ser o normal, né? Convenhamos, é uma coluna de férias. Você pode receber visita, se você tem direito a banho de sol, você tem direito a ficar numa cela individual, pô, muito melhor, e você pode ficar nesse regime por 360 dias com reaplicação de, no máximo, 1/6 da pena aplicada. Para colocação no RDD, o que o bandido precisa fazer, né? Precisa cometer um crime doloso ou falta grave, e de maneira concomitante, esse crime doloso ou falta grave tem que acarretar subversão da ordem ou disciplina internas. Ou ainda, o preso precisa apresentar alto risco. Ou ainda, pode ir para o RDD por fazer parte de uma organização criminosa ou associação criminosa. Tá? São essas as 3 hipóteses de encaminhamento do preso ao RDD. Lembrar que o juiz de execução não pode, por si só, encaminhar o preso ao RDD. Ele tem que ouvir o MP e a defesa antes. Então você não pode ir de maneira imediata colocar um preso no RDD. Tá? Outro ponto interessante de você lembrar é a hipótese de execução provisória da pena restritiva de direitos. Não pode. STJ, terceira sessão. Para o STJ, não cabe a execução provisória de restritiva de direitos. Tenho certeza que isso você já sabe porque está muito na mídia, né? Você precisa lembrar das súmulas aí 533, 534, 526 do STJ, 441, súmula 40 do STJ, tá? Então, procedimento administrativo dentro da LEP, é imprescindível que o preso tenha direito à assistência técnica. Não confundir com a súmula vinculante, tá? Não confundir com a súmula vinculante. Você não precisa esperar o término do procedimento administrativo para aplicar a penalidade administrativa ao preso, mas você precisa ter um processo administrativo, ok? É muito importante lembrar disso. Outra ponto importante de lembrar, que falta grave só interrompe prazo para progressão de regime. Falta grave não interrompe prazo para mais nada. Não interrompe prazo para livramento condicional, para mais nada. Só para progressão de regime, que volta a correr do dia da prática da falta grave. Ok? Isso é importantíssimo você lembrar. Ainda, a regressão per saltum é possível, mas não a progressão per saltum. Na regressão per saltum, você está no semiaberto, você pode ir para o fechado. Você está no aberto, você pode ir direto para o fechado. Quando? Quando você praticar um fato definido como crime doloso ou falta grave, ou quando você frustrar os fins da execução, não pagando a multa cumulativamente imposta. Nesses 2 casos, o juiz tem que ouvir previamente o apenado. E tem um outro caso que ele não precisa ouvir previamente o apenado, que é quando o criminoso sofreu uma condenação por crime anterior, que somado ao restante de pena que ele tinha para cumprir, fica incompatível com o regime em que ele está. Então, por exemplo, ele foi condenado por um crime anterior a 4 anos e o crime que ele está cumprindo hoje, posterior àquele, também foi de 4 anos. Então ele estava no semiaberto. Só que daí veio esse mais 4 anos, 8 anos, e ele vai ter que ir para o fechado. Ok? Para isso é automático, você não precisa ouvir o preso antes de autorizar. Outro ponto fundamental, que acho que é um dos últimos aqui, autorizações de saída, tá? Sempre cai. Tem 2 tipos, a permissão de saída e a saída temporária. A permissão de saída é humanitária, é para condições humanitárias. Pode ser deferida diretamente pelo diretor, não precisa ser o juiz de execução penal. A saída temporária é só pelo juiz de execução penal e no máximo 7 dias, 4 vezes ao ano. É isso que sempre cai. 7 dias, 4 vezes ao ano para a saída temporária, que não se aplica a condenados no regime fechado. Quais são os requisitos para obter a saída temporária? Que o juiz de execução, somente ele pode conceder comportamento adequado, compatibilidade com os benefícios da pena e ter cumprido 1/6 da pena se primário e 1/4 se reincidente, tá?
O último ponto de lei de execução penal que mais cai é a violação de monitoração eletrônica, tá? Algo muito novo, mas já tem muito entendimento dizendo que o simples fato do condenado violar a monitoração eletrônica por si só não conduz a uma prisão preventiva. Por si só não justifica a prisão preventiva, tá? É isso que vai cair na sua prova. Vamos para crime hediondo e eu acho que acabou, finalmente. Crime hediondo, o que você precisa saber? Muito curto, muito fácil. Você precisa saber o rol de crimes hediondos, principalmente que não é qualquer homicídio, e sim um homicídio praticado por grupo de extermínio e o homicídio qualificado. A lesão corporal dolosa não é qualquer uma, é a gravíssima ou a seguida de morte contra agentes da segurança pública ou seus parentes até terceiro grau. Lembrar, o sequestro relâmpago não foi abrangido, assim como lá na prisão temporária. E por fim, lembrar que foi colocado como equiparado a hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, seja tentado, seja consumado, ok? É crime hediondo. Lembrar que crime hediondo é insuscetível de anistia, graça, indulto e fiança. Não fala em imprescritibilidade, como nós vimos na Lei 7716, crime de preconceito e crime de racismo, ok? Então, lembrar que esse rol é taxativo, tá? Esse rol é muito taxativo. Tráfico privilegiado não é hediondo. É importante lembrar ainda que para o STJ, no caso de você ter uma condenação à pena privativa de liberdade e multa, a falta de pagamento da multa não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade. Mas para o STF e para o STJ, o inadimplemento da multa cumulativamente imposta, ele vai impedir a progressão de regime. Ele impede a progressão de regime, mas não impede a extinção da punibilidade. Tá? Então, importante lembrar também de crime hediondo que não necessariamente você vai começar no regime fechado, ok? Essas são as principais dicas aí de crime hediondo, tá? Tráfico privilegiado não é hediondo. Vamos lá, vamos para a próxima, Ah, claro, sem esquecer a Associação para o Tráfico, que eu já mencionei quando eu falei de lei de drogas, lá no comecinho do vídeo, não é equiparado hediondo, mas precisa cumprir 2/3 para o livramento condicional, como se hediondo fosse, tá? Vamos para a próxima. Agora sim, última, a lei do GCRIM. Vamos lá. Para encerrar com chave de ouro, essa aí, mais de 1 hora de legislação penal especial, mas você também não vai errar uma questão de legislação penal especial em nenhuma prova, convenhamos, né? É muito difícil ter alguma coisa que eu não mencionei nesse vídeo que caia em legislação penal especial em qualquer prova, ok? Então uma revisão muito rápida, eu perdi o fôlego. Então vamos agora para a última lei, que é o GCRIM, tá? A última lei com diversas... É uma lei com diversos pontos importantes, tá? Primeira coisa, princípio da simplicidade acrescentado aí em 2018 como um princípio orientador do GCRIM. Outro ponto, estatuto de idoso, tá? Estatuto de idoso, você só vai aplicar os benefícios do GCRIM, assim bem como o procedimento, se o crime contra o idoso tem pena máxima de 2 anos. Se o crime for contra o idoso tiver pena entre 2 e 4 anos, aí você vai aplicar o procedimento célere do GCRIM, mas sem os benefícios, sem as medidas despenalizadoras, descarcerizadoras. Tá? Hipótese de conexão entre crime comum e crime de menor potencial ofensivo. Ambos serão julgados na justiça comum, pelo procedimento comum, mas o crime de menor potencial ofensivo sujeitará o seu infrator aí aos benefícios da Lei 9.099. Então, você vai aplicar o procedimento comum, da justiça comum, mas você vai aplicar os benefícios da Lei 9.099 para o crime de menor potencial ofensivo cometido em concurso com o crime comum. Importante, juizado especial não admite citação por edital ou carta rogatória. A citação tem que ser pessoal, é possível citação por hora certa, ok? Importante também, competência do GCRIM é relativa. Outro ponto, termo circunstanciado, não cabe indiciamento em termo circunstanciado. Se o conduzido não aceitar a condição de comparecer ao juizado, o delegado lavra o APF. Tá? Ainda, para saber se vai conceder fiança ou não, o delegado tem que considerar o concurso de crimes, tem que considerar as causas de aumento e diminuição. Tá? Na transação penal, tem 2 requisitos fundamentais. Tá? Primeiro, ela é uma mitigação ao princípio da obrigatoriedade da ação penal pública incondicionada. Os 2 requisitos da transação penal: a ausência de condenação por prática de crime sujeita a pena privativa de liberdade e não ter sido beneficiado por transação penal nos últimos 5 anos.
Tá? São os dois principais requisitos da transação penal. Súmula 536 do STJ, tá? A suspensão condicional e a transação penal, ou qualquer outro benefício do GCRIM não se aplica no caso de crime cometido, de crime submetido aí à Lei Maria da Penha, tá? Lembrar que só o MP pode oferecer a transação penal se o juiz não concordar com, por exemplo, o não oferecimento pelo MP ou pelo oferecimento, o juiz pode mandar para o Procurador-Geral de Justiça, aplicando o artigo 28 do CPP, tá? Lembrar que a Cor de Transação Penal não implica condenação. Como ele não implica condenação, ele não tem como efeito a perda dos bens acrescidos ilicitamente. Isso já caiu em prova, tá? É o pulo do gato aí. Quanto aos procedimentos do GCRIM, tá? Defensoria e MP não tem direito à intimação pessoal no GCRIM. Estamos falando de intimação pessoal, não mais citação pessoal, tá? Embargo de declaração no GCRIM, 5 dias, suspendendo o prazo se forem opostos contra a sentença e interrompendo o prazo se forem opostos contra a decisão interlocutória, tá? Mas habeas corpus contra decisão de turma recursal, a competência é do Tribunal de Justiça ou do TRF. Habeas corpus, turma recursal, é competência do Tribunal de Justiça ou do TRF. Revisão criminal é competência da turma recursal e não do TJ ou TRF. Lembrar, suspensão condicional do processo, pena mínima de 1 ano, suspensão condicional da pena, pena máxima de 2 anos. Na suspensão condicional do processo, tem um julgado do STJ, que é em curso efetivo, que cai sempre, tá? Diz assim, não há óbice que se estabeleçam no prudente uso da faculdade judicial, obrigações equivalentes do ponto de vista prático a sanções penais, como prestação de serviços, prestação pecuniária, tá? Então você pode estipular prestação de serviços, prestação comunitária, obrigações equivalentes a sanções penais, como requisitos para a suspensão condicional do processo. Não tem qualquer problema nisso. Sempre cai porque é recurso repetitivo, tá? Ainda, a revogação obrigatória e facultativa do benefício da suspensão condicional. Vai ter revogação obrigatória se você for processado por outro crime ou não efetuar a reparação do dano. E vai ter revogação facultativa se você for processado por contravenção ou descumprir outra condição imposta. Isso sempre cai. Por fim, e para encerrar esse vídeo finalmente, que eu não aguento mais, no caso de revogação facultativa, o STJ tem que ouvir previamente o réu. Acabou. Desejo uma boa sorte para você aí na prova de delegado de São Paulo. Espero fazer futuramente aí vídeos mais tranquilos, mais calmos, podendo respirar, né? Tecendo mais considerações sobre cada uma dessas leis. Mas realmente foi um revisaço aí de véspera, uma revisão final de legislação penal especial para essa prova aí de delegado de São Paulo. Espero que você consiga aproveitar. Eu vou aproveitar bastante essa revisão, com certeza. Muito obrigado. Abraço.